ゆきと申します。よろしくお願いします。今日はこういった機会でミゲル・ゴメス監督にお話聞けるのも大変光栄ですし、また今日上映されている私たちの好きな8月というのも僕個人的にすごく好きな作品なので、この映画についてお話聞けるのを大変楽しみにしております。瀬戸さんも何か一言。はい、今日は本当に監督の隣でこのような、お話を直接聞けるのがすごく嬉しいです。いろいろ聞いてみたいなと思っております。よろしくお願いします。いや、もう本当早速お話聞いていきたい。多分この映画について本当に聞きたいことが山のようにあるので、早速聞いていきたいと思うんですけれど、まずこの映画のこの構成は一体どの時点で思いついたのかっていうことをまずお伺いしたいと思います。というのも初めからこういった構成を想定してたのか、映画の中でその後半でドミンゴスという役を演じることになるジョアキムさん、キムさんと呼ばれている人が出てきますけど、あの人が持ってるシナリオ、めっちゃ分厚いシナリオに一体何が書かれていたのかみたいなことも含めてお話をお伺いできればと思います。That's lots of questions, no? Okay, I'm going to speak in Portuguese. Eu vou falando e tu vais traduzindo. Okay? Então, eu escolhi mostrar este filme precisamente porque foi um filme onde eu acho que me descobri como realizador. O que quer dizer, descobri como é que era possível para mim fazer filmes. たくさんの質問もいきなりいただきました。それでポルトガル語で話しますので訳がつきます。でまずこの映画ですね、皆さん今ご覧になった映画に関しましては、そこで私が自分を監督としてですね発見した作品になります。というのも自分がどういうふうに映画を作ればいいかというのを初めてですね理解できた映画になります。A estrutura do filme não fui eu que a inventei à partida, ou seja, não estava pré-definido ser assim, foi um acidente. E é por isso que eu quis mostrar o filme, porque eu já explico melhor, porque foi um acidente e não uma decisão minha, uma decisão racional de como estruturar um filme. 実際この構造についてですね聞きいただいたんですけども、これも実はあらかじめですね決めていたものではなくて、もう本当偶然の事故からそうなったんですけども、で、そうなったことによってですねこの映画はやっぱり作ろうと、でみんなに見せようというふうに逆になったんです。その理由を今から説明します。Então, há muito tempo, há 20 anos, eu tinha escrito um argumento chamado Aquele Querido Mês de Agosto, este filme, que eu não filmei. 実はその20年前にですね、この私たちの好きな8月、これ放題ですけどもの脚本を書いたんです。でもその時はですね撮影しないでおこうと決めたんです。E não filmei por uma razão, é que houve um dia em que o produtor do filme chegou ao pé de mim e disse: não temos dinheiro para filmar aquilo que está escrito neste argumento. なぜ撮影しなかったかというと、その制作者ですね、プロデューサーが来てお金がないから撮影できないと言われたんです。E disse: dá-me um ano
para tentar ter mais financiamento e daqui a um ano nós vamos tentar fazer o que está escrito neste argumento. で1年間欲しいというふうに言われてプロデューサーにその1年間の間になんとかお金をかき集めるというそれでなんとかですね撮影にこぎつけようというふうな話になりました。 Mas eu acho que o cinema é um bocado como a vida, ou seja, o normal é que à medida que o tempo passa não se ganhe dinheiro, que se perca dinheiro. ですがこの映画っていうのはですねちょっと人生に似ていてですねこの時間がこう経っていくと経っていてですねお金を得られなければですね糧を得られなければ逆にお金を失っていくというそういうプロセスに落ちてしまいます。 Portanto, depois do produtor me ter dito que não havia possibilidade de fazer o filme naquela altura, eu fiquei deprimido durante 3 dias. ですのでプロデューサーにですね瞬間にお金がないから作れないと言われた時に私は3日間ほど落ち込みました。 Ao terceiro dia vi a luz. もう3日目にですね光が見えたんです。 Ao terceiro dia eu percebi que aquilo que eu queria filmar era algo que se inspirava em coisas que aconteciam na realidade. 自分が気づいたのはですね自分が撮影したかったのはこの現実に基づいたことなんだというふうに理解して。 Então voltei ao escritório do produtor e fiz uma chantagem com ele. それでプロデューサーのオフィスにまた戻ってですねちょっとなんていうんですかね挑戦的なことを言いました。 Disse-lhe, vais-me passar um cheque com este valor e rasguei o argumento à frente dele e disse, eu não vou filmar este argumento, mas eu quero um cheque com... era pouco dinheiro. E quero uma câmara e uma equipa pequena e película e quero passar o mês de agosto naquelas aldeias onde eu estava a planear fazer o filme. それでですねこれだけの金額の小切手を書いてほしいというふうに言ったんです。でその時にあったですねその脚本というのをですね破り捨ててですねこのお金で皆さん見たいろいろ小さな村が出てきましたがそこで8月1月をですねそれらの村で過ごすと。で撮影クルーをつけてもらってあとフィルムですねをくださいと、そういうふうな話をしました。 E quando voltar desse mês, venho com material filmado e vou montar esse material e vou inventar uma maneira de regressar ao argumento que nós tínhamos para ser filmado no ano seguinte. その8月が終わればですね私は一応撮影した素材を持ってですね持って帰ってきますと。でそれを編集してですねでそこでですね破り捨てた脚本を改めて来年復活してその撮影できるようにその編集取ってきた素材を編集します。 E nessa altura eu percebi que fazer cinema era negociar. Basicamente é isso que é fazer cinema. Fazer cinema é negociar. Negociar entre os meus desejos, os desejos de quem está a fazer um filme comigo, digamos, desejos de ficção e a realidade. E é preciso negociar com essas duas coisas. その時自分も気づいたんですね。この映画を作るというのはこのネゴシエーション、交渉することだというふうに思ったんです。それは自分がやりたいこの自分の欲望とですね、自分以外にもですねこの映画を撮りたいという人の欲望ですね、あとこのフィクションとリアル、この両方のこの取引みたいな駆け引きみたいな、それが映画を作ることなんだというふうに気づいたんです。 E foi aí que nasceu a estrutura do filme. Depois dessa primeira rodagem, em que eu filmei basicamente o que me ia apetecendo filmar todos os dias, ia descobrindo pessoas, ia descobrindo rituais, lugares,
ia filmando isso, como se estivesse a fazer uma coleção. E depois percebi como poderia estruturar o filme no ano seguinte, filmando mais e fazendo, mas filmando por menos dinheiro do que aquilo que estava previsto, porque muitos dos elementos de ficção que apareciam no argumento já estavam filmados, portanto não tinha que investir dinheiro neles porque eu já os tinha.それでですね、そうやってですね、今質問にあったその映画の構造というのが作られたと言いますか。私はですからその最初にその村に行ってそれぞれの村に行ってですね撮影した時に必要なそこの村の撮りたいものを全部撮っていったんです。人々でありそれぞれの村の行事とかですね祭りとかいろいろありました。そしてそういう興味のある場所を取ってですねいわゆるその素材を収集してですねでそこでその映画の構造というのを考えてですね構成というのを考えてそれで翌年ですね必要な部分をですね取りに行ったと。その時はもう逆にこの脚本通りですねストーリーができた念頭にですね取りに行ったんですけどその時に必要だとなったお金はですね当初予定されたよりも少なかったです。というのも特にフィクションの部分の要素というのはすでにその最初の1年で取り終えていますので、そういう形でですね進めました。E então fizemos o filme unicamente com pessoas do cinema, pessoas que trabalhavam naquele filme, técnicos de cinema, e com pessoas da região, pessoas que viviam naquelas aldeias. 最終的には映画はですね実際のそのクルーですね関係者とあれらの村ですねに住んでいた人たちだけでこの映画を完成しました。Ele falava do Joaquim Carvalho, que enfim, a pessoa que interpreta o pai da protagonista no filme, que pertence à banda de música que vemos, e ele era de facto o diretor de produção do filme que não se chegou a filmar, quando existia aquele argumento que não se conseguiu financiar. Foi despedido como diretor de produção, ele não fez o seu trabalho, foi despedido, e foi recontratado como ator do filme. それでおっしゃる通りですね主人公のお父さんジョアキン・カルバーリョという、本名なんですけどさんがですね主人公というのはバンドのメンバーですね。実際はプロデューサーとして最初雇われたんですけども結局このプロデュース業がうまくいかなくてですね実質的にクビにしたんです。解雇して逆に俳優として雇い直したというそういった背景もあります。E aquele argumento que ele fala, que é muito grosso, que ele mostra, são para aí 4 argumentos colados. É mentira, o cinema é mentira. で脚本に関してもですね4つの脚本を貼り合わせたコラージュのような脚本になっています。映画はですから嘘だという、そういうことがここからも見れて取れると思います。音楽始まる前に監督に怒ってもらいました。音楽のことについて伺いたいんですけれど、その村をこうライブというかライブやそのお祭りでかかっている音楽がすごく印象的で、音楽とその今おっしゃったフィクションとドキュメンタリーがなんか音楽を通して交わっていくような感覚がすごい好きだったのですが、そのQue passaram, senhorita coletou como material, como disse. Realmente foi, impressionou bastante a diretora Seta. E gostaria de saber então como é que foi essa escolha do som. É preciso primeiro
dar o contexto. O contexto é que aquelas aldeias onde nós filmamos é no centro de Portugal, e Portugal é um país bastante pequeno, mas bastante desertificado no interior, ou seja, as grandes cidades são todas no litoral, Lisboa, Porto, sobretudo, e naquelas aldeias são muito desabitadas, quer dizer que algumas daquelas aldeias têm 10, 20, 30 pessoas a viver durante o ano, bastante idosas normalmente, e durante o mês de agosto muda tudo, porque regressa quem está imigrado, ou quem vive nas cidades do litoral, ou os imigrantes fora de Portugal. Há muitos em França, na Alemanha, na Suíça, e eles regressam durante o mês de agosto, e as cidades, essas vilas mudam completamente. E porque agosto é o mês das férias em Portugal, e é o mês do regresso das pessoas às aldeias, e nessa altura há aquelas festas todas que vocês veem nos filmes. A realidade do mês de agosto nessas aldeias é completamente diferente dos outros 11 meses do ano. まず今おっしゃった音楽ですねの話をする前に、まずこのポルトガルの事情というのを説明させてください。というのもですね、ポルトガルというのは非常に小さな国ですが、ほぼこの沿岸部に人々は住んでいて、内陸部は結構過疎化というか人がいないんです。で映画に出てきたこの村というのもですね、1年を通せば10人とか20人とか、せいぜいそんなもんです。日本と非常に共通していると思いますが、ただしですね、8月は休みの日なので、これが例えば沿岸部に仕事をしている人たちも帰省するわけですね。あるいは国外で暮らしているポルトガル人もですね、結構いまして、フランス、ドイツ、スイスなどに皆さん出稼ぎじゃないですけど、そういうところでですね行って働いてるんです。みんなこの8月に帰ってくると。そうすると非常ににぎわってですね、ですからいろんなフェスティバルとかそういうものが催されるんです。Então, o que acontece nesse mês é que os santos católicos, que são os padroeiros, são os santos ligados a cada aldeia, normalmente eles têm no calendário um dia em que se celebra o nascimento deles. E o que aconteceu foi que todos eles no calendário passaram a nascer em agosto, porque era bastante mais conveniente para fazer as festas. E então todas as festas se passam em agosto porque as pessoas regressam, e as datas dos santos padroeiros passaram todas a ser em agosto. それでですね、向こうはカトリックですので、守護神というのがありまして、どの村にもその村の守護神というのがあるんです。で守護神だからカレンダーでは何月何日守護神が生まれた日というふうになって、それをお祝いするわけですね、カトリックの国というのは。ただ8月にこのフェスティバルをやるので、なんとそれらの村の守護神とみんな8月生まれに変更されちゃってですね、8月に集中するというそのお祝い事がですね、そういったこともあります。E o que é que se passa nessas festas? Aquilo que vocês veem no filme, neste filme, ou seja, aquele tipo de música é uma música popular de baile para dançar, que não é uma música muito apreciada nas cidades grandes. É uma música popular que, enfim, eu não ponho a tocar aquelas músicas em casa normalmente, apesar de ter investido no filme, ter achado que era ter tentado tratar com o máximo de amor aquelas canções, que não são propriamente o que eu toco em minha casa, porque aquilo é a realidade daqueles sítios e as pessoas vivem muito aquela música. それでですね、音楽のジャンルに関しましてもですね、非常にポピュラーというか大衆向けといいますか、それも踊れる音楽というジャンルなんです。
で実際ですね、そのあまり洗練されていなくて、例えば都市部の人々は聴かないような音楽なんですね。それ例えば私の家ではああいう音楽はかけません。そういう音楽なんですけど、でももちろん私は映画の中で非常に愛情を持ってですね、ああいう音楽を取り扱ってるんですけど、そういう音楽がかかっていて、これ皆さん非常に喜んでですね、その音楽で踊るわけです、村の人々は。E aqueles concertos também não são propriamente assim um primor de técnica em termos de qualidade do concerto. Muitas vezes as colunas são muito más, há muito feedback, o som é muito, tecnicamente é péssimo. E nós queríamos ter aquele lado material no som do filme, ou seja, tentar reproduzir no filme, ter no filme aquele tipo de som. Portanto, ninguém durante a mistura do filme, por exemplo, pensou, nem eu, nem o misturador, tentar dar brilho técnico às condições de som daqueles concertos. Nós queríamos aquilo que eu acho que para mim me impressiona mais, que é aquele lado brutal, muito material do som que se ouve nessas aldeias. それで音質もですね、音質っていうか実際バンドのパフォーマンスとかも、正直なところですね、そんな洗練されたものでもなくですね、なかなかそんなにトップクラスとは言えなくて、音質もですね、非常にこのスピーカーのフィードバックとかもですね、非常に悪くてですね、正直言って音響も非常に悪いんですけども、それが逆に素材として欲しかったわけで、ミキシングの時もですね、映画の方のですね、そこにそれを何か音を良くするとかそういうことは一切誰も望んでおらずですね、まさにああいう荒々しいああいう音が欲しかった、そのままにしたということです。あれっていわゆる夏メロみたいなもんなんですかね。Aquelas canções eram canções antigas para todas as idades, principalmente aos senhores de idade lembrar. Ou são músicas relativamente modernas? Não, são músicas modernas. 今の曲ではあります。そんなに夏メロでもありません。Hoje já são mais antigas porque o filme é de 2008. 少し夏メロになりました。2008年の弱です。いやでもやっぱり監督の作品にはもうこれいつも常に音楽がありますし、これ以降の作品でもいわゆるポップスというか熱波の Be My Baby だとか、あとあれですね、アラビアンナイトのペルフィディアとか、そういう非常にやっぱり音楽がかなりキーになる作品をこれから撮り続けていくわけで、なんかそういう意味でもこの映画が音楽についてのものであるというのはなんかすごい象徴的なことのような気がします。Mas penso que nas suas obras que seguiram, né, a música realmente tem sido ponto-chave. Né, por exemplo, Be My Baby no Tabu, também a Perfídia nas Mil e Uma Noites também. Penso que daqui em diante também a música vai ser também toque muito especial nas suas obras. Eu gosto de música. 私は音楽が大好きです。E eu acho que os realizadores devem colocar coisas que gostam nos filmes. 監督というのは自分が好きなことをですね、思いっきり積極的に作品に盛り込むべきだと思います。Eu acho que os realizadores não devem colocar coisas que não gostam nos filmes. 逆に嫌いなものをですね、無理して入れる必要はないと思います。入れるべきではないと思います。音楽に関してもう一個言いたいのは、この映画で、バンドメンバードラムを演じることになる、アルムンドさんをカラオケバーでリクルートというかスカウトしますよね。Lembrando, então, continuando com a conversa de música, o senhor então contratou o senhor Almindo, que é o baterista da banda, num bar de karaokê. Isto é verdade? なんかいいですか、もうちょっとカラオケっていうのもなんかすごい重要な要素のような気がして、
最新作のグランドツアーでもものすごく美しいカラオケシーンがあります。Sim, lembrando que karaokê também, talvez outra palavra-chave na sua obra, porque no Grande Tour temos uma cena de karaokê também muito marcante. Eu não canto karaoke, まず私はカラオケを歌いません。 mas gosto muito de ver os outros a cantar. でも人が歌ってるのを見るのは大好きなんです。 Eu acho que o cinema foi um pouco inventado para ver pessoas a cantar e a dançar. まあ、そのために映画もあると思うんです。なんかこの人が歌っていたりですね、踊っていたり、そういうのを眺めるために映画があるというとも考えています。 No caso do aquele querido mês de agosto, esse senhor Armando foi filmado de facto num karaoke, e nós filmámos várias pessoas nesse karaoke sem saber quem eram, sem saber se cantavam bem, se cantavam mal. Quando cantavam mal eu pedia para desligar a câmera. Filmamos em película. Quando cantavam bem, eu não só filmava até ao fim o que eles cantavam, como ficava à espera de ver quando é que eles cantavam outra vez. まあ、それでこのアルマンドさん、まあ、確かにですね、この映画ですね、今回の映画なんですけども、実際にカラオケで歌っているシーンをですね撮影しています。でそのカラオケではですね、たくさんの人を撮影しました。で上手い人はですね、そのまま歌ってもらうんですけど、上手くない人はですね、もうカメラをオフにしてですね、まあ、特に記録しなかったというフィルムで撮っていますので、そういった自由が利きます。でアルマンドさんはもうこの歌ってもらって、また次いつ歌うのかなというぐらい期待を持ってですね彼を撮りました。 E portanto, quando o filmámos, não sabíamos que ele ia ter mais um papel no filme, que ia ter uma participação maior, mas depois de o filmarmos, pedimos o telefone dele e passado uns meses ligámos a pedir para ele fazer uma personagem no filme, se ele estava interessado em fazer uns testes para participar no filme. E fomos ter com ele estava muito, muito desconfiado, mas lá acabou por confiar em nós e ficámos bons amigos. でアルマンドさんについてはですね、何か確かにこの非常に印象的だったので、何か役はないかというふうに考えました。ですからカラオケ終わってからですね、彼の電話番号をもらって、でそれで数ヶ月後にですね彼に連絡したんです。それで一応カメラテストしないかというふうに呼んだところですね、非常に本人は半信半疑でやってきましたが、まあ、最終的には我々のことも信用してくれて、まあ、彼にも役を与えるという、そういう次第になりました。さっき村での人々と撮ったり、今のスカウトとかの話を聞いて、役者というか出演されている方はみんな役者というか素人と言っていいのか方々なんですか？プロの役者。そうです。途中でなんか素人を使いたいっていうなんかシーンもあったりしたんですけれど。Sim, houve uma cena que os senhores disse que não queriam atores profissionais, mas sim, né? Não os profissionais, mas o filme em si, os atores são profissionais. Ou não? Não. Quando alguém é filmado a fazer qualquer coisa em frente à câmara, passa a ser um ator desse filme. Eu acho que este realizador que aparece no filme não é muito inteligente. 誰かがですね、カメラの前で何かを演じればその人は役者になるわけです。まあ、今役者が欲しくないといった監督ですね、映画に出てきたその監督はあまり頭の良い監督ではない。Aliás, isso é bem visível na cena final. Na cena final, este realizador pede ao diretor de fotografia, que tem poderes sobrenaturais, porque consegue captar
coisas que não existem na realidade, mas que ele captura para o gravador e fica com esse som que não existe. E o estúpido do realizador pede para ele parar com isso. ラストシーンご覧になられたと思いますが、そのバカな監督はですね、今度ですね音響監督にもですね、この音響の監督というのは超能力を持っていてですね、普通録音できない音を録音できるんですけど、それをやめてくれというふうにラストシーンでそのバカな監督はお願いするんです。O problema é que quando o estúpido do realizador pede isso ao diretor de fotografia com poderes sobrenaturais, o filme termina. Porque, como diz o diretor de som, que é maluco, mas sábio, ele diz que o cinema não se faz apenas com a realidade, faz também com o nosso desejo de ter coisas, faz com o desejo de ficção. Se o realizador diz, não, mas eu só quero a realidade, deixa de haver de cinema, e é por isso que o filme acaba nessa altura, senão o filme podia continuar durante mais 20 horas. そのやめてほしいと言ったのは撮影監督ですね。失礼しました。それでまたこのバカな監督がですね、それはやめてくれという、その撮影をやめてくれというんですけど、そこにですね音響監督が入ってきてですね、音響監督というのもちょっとおかしな監督でありまして、こう言うにはですね、この映画というのは現実を撮ろうとするだけではですね、映画というのは成り立たないと。この人々のこのフィクションに関するですね、この想像に関する欲求というのもですね、映画に落とし込まないといけないと。でもバカな監督はそこでもう現実だけを撮りたいので、そこで撮影をやめてくれと言ったので映画は終わってしまったと。もしそのままフィクションを撮り続けていれば、この映画はさらに20時間ほどですね、ずっと回るはずだと。そういう終わり方なんです。今おっしゃったそのラストシーン、皆さんもものすごく印象的だったと思うんですけれど、いや本当におかしい楽しいシーンではあるんですが、同時に今監督が引用されたその録音するにしろ撮影するにしろ、そこには絶対意志や欲望や思い出が入るっていうバスコさんという録音監督の方のセリフはすごく感動します。Realmente essa última cena todos acabaram de presenciar agora, não é? É uma cena muito interessante, engraçada até, né? E muito importante, o senhor acabou de dizer realmente, se referir às palavras do Vasco, né, diretor de som, né, de que realmente o filme, né, precisa também representar o desejo das pessoas, também registrar as memórias das pessoas, né? Foi uma frase muito marcante. A única questão é que o diretor de som, o Vasco Pimentel, é mesmo maluco quando eu estou a dizer, não é uma... Isto não é um adjetivo, é uma coisa bem objetiva, porque anos depois estávamos a conversar com um jornalista, ele estava a lembrar-se de como foi filmar essa cena, e ele disse, não, mas nada daquilo foi inventado, aquilo passou-se realmente. O Miguel veio ter comigo e pediu-me para não gravar som inexistente. Portanto, eu tinha essa capacidade. 唯一問題ですね、そのバスコ・ピメンテルさんというんですけど、音響監督ですね。その映画を撮ってから数年後ですね、またこの記者にインタビューされている時にですね、ラストシーンで起きたことというのは現実であるというふうに言ってですね、実際に本当にこの私がですね、ミゲル監督がですね、その存在しない音を取らないようにというふうに言ってきたんですけど、実際は全て事実なんですと。Portanto, se houver aqui estudantes de cinema que queiram aproveitar um diretor de som com poderes sobrenaturais, eu dou o número de telefone do Vasco Pimentel.
バスコさんは本当にその超能力があって聞こえない音を取れるんです。ですから皆さんいずれ監督になったらですね、でバスコさんを起用したければ電話をこの後渡しますので電話番号ですね、ぜひ雇ってやってみてください。でも今のその映画スタッフが画面の中に映ることと、おそらくその地元住民の方を俳優として起用するっていうことには何かつながりがあるようなことなんじゃないかと思うんですが。Sim, agora também tem uma ideia do filme de que então apareceu o staff também do filme, a equipa também apareceu no filme, e também o senhor então aproveitou as pessoas da aldeia como atores. Uma coisa ele pensa que tem uma ligação, as duas coisas têm uma ligação. Sim, porque basicamente eu estava a filmar nesse filme, estava a filmar não sei como é que é de chamar isto, um ecossistema. Não sei se é eco, mas era sistema. No sentido em que estava a filmar um mundo com os seus mitos, os seus rituais, as suas personagens locais. E nesse mundo tinha aparecido um corpo externo, tinha aparecido um intruso. Era uma equipa de cinema que, passado alguns meses, já fazia parte daquele mundo. Ou seja, as pessoas perguntavam-nos: porquê é que vocês foram filmar nesta aldeia e não vieram filmar na nossa? Já estavam zangadas connosco. Portanto, nós fazíamos parte daquilo, passámos a fazer parte. E, portanto, nós achamos que nos devíamos incluir também a nós próprios no próprio filme. Ou seja, filmar no sentido em que nós estávamos a inscrever num mundo que estávamos a mostrar no filme. そうですね、実際です、その通りかもしれません。関係性あるかと思います。というのも、我々が撮影したのはエコシステムだというふうに理解してるんですけど、生態系ですね、どこまでエコかどうかは分からないんですけど、その世界の中にはですね、いろんなその偶話とかですね、あと行事とかですね、リトアルですね、をですね、我々はそういうものを記録存在します。でそこに我々の部外者がやってくるわけですね。撮影クルーがやってくるんですけども、何ヶ月かするとですね、その一部のそういったそのエコシステムの一部になり始めました。でしまいにはですね、あちらの村に撮影に行ったら別の村の方でなぜこっちに撮影に来ないかといった感じでですね、もうなんか仲間うちになっていったというような、そういう親近感も生まれてですね、そういう状況で、じゃあ我々もやはり最終的には映画の一部になろうというふうに、そう思ったんです。この世界の一部になろうと思って、そうやって映画に現れるわけなんですけれども。ちなみにその村の人とか監督自身も出演されてましたけれど、脚本みたいなものとか演出みたいなはあったんですか？何テイクかやったとか。Por fim, participaram os moradores da aldeia, o senhor próprio participou. Mas como é que foi a parte da encenação? Como é que foi eles seguiram algum roteiro, algum argumento havia para eles? O senhor fez vários takes, tomadas para Sim, a cena? Depois dessa primeira... Portanto, o filme começa por ser uma mentira, porque não é aquele querido mês de agosto, é aqueles queridos meses de agosto, porque foram 2. Filmámos em 2006, em agosto de 2006, mais ou menos o que corresponde à primeira parte do filme. Depois montámos esse material em Lisboa, onde eu vivo, e reescrevemos o argumento pensando como ele poderia surgir dentro do filme. E depois filmámos aquelas pessoas, por um lado o diretor de produção, Joaquim, que já falámos, mas também pessoas que viviam naquelas aldeias, como os protagonistas do filme,
o rapaz e a rapariga, e aí havia um argumento e havia várias takes, enfim, era um filme, era mais como um filme convencional de ficção. 実際ですね、この私たちの好きな8月なんですけども、8月は2つ実はありまして、2つの8月に分けて撮っているんです。最初に説明しましたようにですね、2006年の8月最初に行って、その村の様子をですね、片っ端から撮っていったと。でそれを私はリスボンに住んでるんですけども、持って帰って編集して、でセカンドパートですねに、また撮りに行くんですけども、その間にですね、その脚本を書き直してですね、どのようにもともとあったアイデアをですね、活かせるのかという作業をしてですね、ですからセカンドパートに行った時にはもうそれに向けた脚本というのを作っていてですね、さっきも言ったようにこの制作ディレクターですね、ジョアキンさんを採用したりとか、クビにして採用したりとかですね、でこの村の住人にもですね、もう役を当てていて、そのための脚本というのはすでにありました。若い男女ですよね、村の男の子と女の子ですね。そういった役ももう当てていてですね、でもちろん何テイクかも撮って、それは後半は要は普通の映画の形で撮りました。Embora tenha havido uma coisa que foi a atriz, em 2006, quando a convidámos para fazer o filme, ela estava muito contente e com muita vontade de fazer o filme. E em 2007 foi completamente diferente, porque ela arranjou um namorado muito ciumento e foi um problema filmar com ela. Há uma cena em que eles estão quase a dar um beijo, os protagonistas, eles tinham ensaiado o beijo, tudo isso, mas naquela altura era impossível dar o beijo. Portanto, é por isso que eles aproximam o rosto e o corte, porque não havia. Em 2006 ela tinha vontade de dar o beijo, mas em 2007 não tinha vontade de dar o beijo, ou pelo menos o namorado não tinha vontade que ela desse o beijo, e é assim a vida. 一つ面白い話がありまして、その女優の女の子はですね、2006年にもうすでに映画の出演が決まっていたので、非常にやる気満々だったんですけども、全てのシーンもですね、彼氏ができるという、そういうシーンですけども、ですが2007年にですね、本当の実際の自分の生活の方で彼氏ができてしまいまして、非常に嫉妬深い彼氏ができてしまいまして、いろんなそのシーンがご法度になってしまったですから、特にこの2人が主人公の2人がですね、キスをするシーンではもう撮れなくなってしまったんです。女優さんの方の彼氏のOK が出ないので、ですから多分シーンではちょうど顔を近づけてる時にカットが入ったというそういうふうな編集にしてカット入れたんですね。そういう形で作ったんですけども、だから当初はキスも OK だったんですけど、実際撮影に入るとキスはダメという、そういういきさつもあります。事情もありました。橋の上になった時にキスしようとしたら、でもそれはいいシーンだなと思いながら。Cena da ponte que iriam se beijar, mas ela particularmente achou a cena maravilhosa. Há uma coisa que acontece na reestruturação do filme que eu percebi, foi quando surgiu a estrutura, foi que há a primeira parte, havia a primeira parte, já tínhamos uma primeira montagem dessa primeira parte, e que a maneira de fazer a segunda parte sem gastar tanto dinheiro como estava previsto no argumento era usar a memória do espectador. A memória do espectador é a terceira parte do filme. A primeira parte é aquilo que parece um documentário, às vezes é, outras vezes não é tanto. A segunda parte são eles a fazerem aquela ficção, os mesmos...
Mas a terceira parte, que eu acho que é a parte mais interessante, só existe na cabeça do espectador. Alguns espectadores vão ligar coisas da primeira, vão transferir coisas da primeira para a segunda parte. Por exemplo, essa ponte é a ponte de onde salta aquele tipo chamado Paulo Moleiro. Na primeira parte do filme, ele atira-se de uma ponte. É aquela ponte onde ele se atira, onde acontece o beijo. Para alguns espectadores, eles vão ligar aquele beijo àquela ponte de onde salta o Paulo Moleiro. Outros não. E isso acontece durante o filme todo, em momentos diferentes. Foi assim que eu percebi como podia reestruturar o filme, transformando elementos da primeira parte em eles surgirem de uma maneira escondida na segunda. E isso depende mesmo de cada espectador. Cada espectador provavelmente verá um filme diferente, e isso para mí é uma qualidade, não é um defeito. それでですね、今橋のシーンについてお話しされたんですけども、実はそれも構成を考えた時にですね、それを実はそこに盛り込んだといいますか、実はその第一部がですからその村のさまざまな素材であって、第二部が、低予算でですね撮ろうという前提でですね映画前としたものを撮ったんですけども、役者もいてですね、実は第3パートというのが隠されておりまして、これが見てる人のですね記憶が第3パートというふうになります。ですから今ですからその橋の部分はですね、あの橋はですね、第一部に男性が飛び込んだんですけども、あれと同じ橋なんです。ですからその見ている人はですね、そのあの橋だという一部の人は多分そこでこうリンクするというふうに思います。でもう一部は多分リンクしないと思います。ピンとこないというか思います。でそういったその第一部で取ったさまざまな素材を第二部のシーンの中で生かそうというさまざまなその試みが実は隠しておりまして、それもですねやっぱりこの隠し味じゃないですけどですね、でこういったちょっとなんていうんですかね、場面をこうつなげるというのは、それは映画の良さでもあるし、それがあまりその欠点だというふうに思われる方もいると思うんですけど、私はそういったことをやるのもですね映画の良さだというふうに思っています。今の橋の話もう少し聞きたいんですけれど、というのも一部二部と今便宜上話してますけれど、映画の中では明確に何かそういう字幕なり何なりでそれが明示されているわけではこの映画ではないです。で、Estavas a falar da ponte, gostaria de continuar com a ponte, mas então, o senhor disse que existe uma primeira e a segunda parte, porém as duas partes não são delimitadas de uma forma bem clara, através de uma legenda dizer segunda parte, isso. 個人的にすごく興味深く思っているのは、おそらく2部の始まりって皆さんバンドが演奏をし始めるし、ファビオの髪が伸びてエルデルになってるお祭りのシーンからだと思うんですけど、実はその前のパウロが橋で、この矢のパウロが橋で話をしているのを引きになった時に、その同じカットに音声、この映画の最初の方でなってたラジオと同じ音声が入ってくるんですよ。で個人的にはそこから第2部が始まってるっていう気がして、すごく興味深いなと思っています。Uma impressão dele, acho que todos que viram acharam que a segunda parte começa mais ou menos com a banda ali a tocar, né, do Fábio, né, que teve o cabelo dele ficou mais comprido também. Né. Agora, a impressão dele particularmente, né, do Sr. Yuki, é um pouco antes, quando o Paulo está falando na ponte, faz um zoom, né, zoom out, né, e está a tocar o mesmo rádio que estava tocando no início também. Então, foi interessante para ele porque
a segunda parte começa diferente para ele. Então cada um talvez tenha opiniões diferentes também. Não há zoom outs no filme, não sei. この引きというのが私は意外と記憶にないんですが、パウロの話が終わった後で、 depois do história do Paulo acaba, で、引きでした。ロングショットとズームアウト間違えてます。あロングショットです。é uma cena comprida depois do Paulo. O Paulo é o centro da primeira parte, porque para mim ele representa o desejo de ficção, ou seja, essa personagem é um pouco aquilo que se chama o idiota da aldeia, não é? E alguém completamente mitificado e que os outros mitificam. Chamam-lhe o menino do rio. Enfim, há um grande desejo de ficção naquele personagem. E por isso, na primeira parte, que supostamente não é a da ficção, é por isso que ele é a figura central, porque ele, para mim, já encarna a ideia da ficção. Já continuamos. 第一部の中心人物はパウロであります。であって実はですね。でパウロはそのフィクションへの欲望というのを象徴しておりまして、実際はその村の村でバカにされている人物でもあるんですけども、一方でそのなんか川の少年とかですね、そういうなんかこう偶像みたいなにもなっています。Depois de. É por isso que ela é das poucas coisas que não regressa na segunda parte do filme. Porque já esgotamos o Paulo na primeira parte com a sua história, com a sua história pessoal. E é das poucos elementos que não transferimos para a segunda parte. A passagem da primeira para a segunda parte foi o maior problema da montagem. Foi onde passámos mais tempo, porque havia uma espécie de sequência de transição. Havia um momento onde havia uma espécie de... onde as personagens, os atores, começavam... vestiam outras roupas, enfim, já não me lembro bem, mas havia ali uma transferência em que eles deixavam de ser eles próprios, como os tínhamos visto no filme, e passavam a ser as personagens. E nós achávamos que não resultava porque parecia que o filme recomeçava. E recomeçava. E eu não só tenho um grande diretor de som, mas também tenho um grande montador, com quem trabalho há muitos anos, é o Telmo. E o Telmo, às tantas, disse: isto tem que começar, vamos deitar isto tudo fora, este material dessa cena preparatória para eles se transformarem na personagem, e vamos começar com um dos concertos. E percebemos que era assim que o filme funcionava. それでですね、そのパウロはあまりにもこの一部でですね焦点を当てすぎたので、実は二部にはパウロがこう続けてですね出てこないんです。でパウロについては一部で終わっているということですね。で実際ですね、我々本当にこの思考したのはおっしゃる通りですね、この2部にどうやって移行していくかと、トランジッションですね、どうやってやっていくかというのは編集でですね非常に悩んだところでありまして、というのもですね、その一部で出てきた村の人たちが今度2部ではこう役に扮するんですけども、その時にその着てる服とかもですね全部この役者っぽくなってですね、ちょっとそこら辺のこの変化をですねどうやってこの分けようかというところでありまして、そこで私はその音響監督素晴らしい、私の元で仕事してくれる音響監督は素晴らしいんですけども、この編集の監督がですね非常に素晴らしいテルモさんっていうんですけども、彼といろいろとこう議論したところですね、やはりそのちょうどトランジッションを、決めるというのはですね、やはりこのライブですね、このバンド演奏でそこでこの変化というのをつけていこうというふうに、決めました。Mas é verdade que a única coisa que ficou nessa transição, da passagem da primeira para a segunda parte,
é a senhora da rádio que aparece no princípio, portanto ele tem razão. Aparece esse elemento novo nesse momento do filme. おっしゃる通りですね。その1部から2部へそのまま続くのがラジオをかけている女性ですね。なんです。だから結城さんがおっしゃっている通りですね。そういう要素というのも確かにあります。言ってみればその前半部分がドキュメンタリーで後半がフィクションになってるって言えるとは思うんですけれど、ちょっとなんかそういう言い方をするのが嫌だなと思うのは、今おっしゃられたようにパウロさんの話だとか、あと斧で妻を殺した男の話とか、その前半のいわゆるドキュメンタリーっぽい部分にもすごいなんか本当伝説というか神話みたいな話が実は紛れ込んでる気がするからです。Sim, porque ele não gosta também de dividir esse filme na primeira parte, dizer que foi um documentário, a segunda parte foi a ficção, foi o filme em si, né? Porque na primeira parte aparece então Paulo, né? Seria a anedota do Paulo, aparece também a anedota do homem que matou a mulher com um machado, né? Como se fossem lendas da aldeia. Então não é somente documentário a primeira parte também. Não, para dizer a verdade, eu já vos disse, acho eu, não sei se tu traduziste, mas eu disse que o cinema era uma mentira, verdade? Mas em cinema, a mentira chama-se ficção. Não é mentira como diz o Trump e coisas dessas. É ficção. Ou seja, não é para fingir que é verdade. その役がちゃんと訳せてるかどうかは分からないんですけども、映画は嘘だと、最初に言ったと思います。まさにその通りですね。嘘という言葉を使わずにフィクションという言葉を我々は使います。ですので、実際トランプ大統領みたいにですね言ってるようなそういう嘘ではなくて、我々はですねそういうフィクションを作ってですね、それでそれがさも真実かのように演じると、そういうことを私たちやっています。Então, uma das mentiras do filme, por exemplo, e mostra que ele tem razão, sobre desconfiarmos da dimensão documental na primeira parte, é que na realidade os protagonistas do filme, o rapaz e a rapariga, não foram filmados ao acaso. O Armando, o tal que depois que eu filmei no karaoke e ressurge como uma das personagens do filme, o baterista da banda, foi ao acaso. Mas houve outros que não. A rapariga, que filmámos como vigia no posto de vigia de incêndios, ela de facto trabalhava lá, mas nós quando a fomos filmar sabíamos exatamente que seria ela a fazer a protagonista do filme. Porque já a conhecíamos e tínhamos escolhido-a para fazer a protagonista do filme. Ainda na versão em que havia argumento. E o rapaz também, que é filmado a jogar hóquei, a treinar num treino desportivo, também sabíamos perfeitamente que ele ia ser o protagonista do filme. Mas eles surgem no contexto, de facto, de outras coisas que filmámos, outras pessoas que não sabíamos se íamos colocar no filme ou não, e que filmámos apenas porque tínhamos uma câmera e filmámos o que elas estavam a fazer. Mas no caso deles, não. E como é óbvio, eu não estava a fazer nenhum casting na primeira parte, e muito menos a alinhar dominós como um doido varrido. Desculpa, o senhor disse então o menino, o rapaz e a rapariga já estavam definidos que iam ser os protagonistas já no início. Antes de filmarmos a primeira parte. それでですね今言ったようにですね第一部はですねこのドキュメンタリー的な部分があるというふうに
そういうふうな見方をされるんですけども、実際はですねこの男女の主人公ですね、少年と少女ですね、少女というか、女性の方はこの監視ポストですね、火災とか森林の監視ポストで働いていて、それは実際働いているんですけども、彼女はもうその第一部の撮影に入る前からこの主役になるという主演女優になるというふうに決まっていたんです。で彼氏の方もですねホッケーやってるんですけども、彼もですねもう撮影に入る前にもう主役でなるというふうに決まっていました。一方でアルマンドさんですね、カラオケで偶然にですね見つけてですね、でそれは偶然にもですねバンドのドラマーとしての役を当てたんですけども、あとはですね他の人たちもあまり選定せずにですねカメラを回して行って、いろんな人が、その後ですね撮ってるわけなんですけども、実際そういったなんていうのもう、ね、最初から狙っていた部分もあるということなんですね。で、一部で撮影しながら、キャスティングが、進んだという、それ以外のキャスティングが進んだということになります。一部がドキュメンタリーっぽいというかとそのフィクションと重なってその記憶っていうのはすごい見ててその通り重なっていく感覚が面白いなとすごく面白かったんですけど、それに合わせてミゲル監督がさらに監督役でこの映画を作ってるっていう3部と1部と2部と3部となんか合わせたようなパートが存在するんですけれど、なんかそれについてちょっと聞いてみたい。Sim, interessantemente essa visão que o senhor nos deu, né? Tem a parte documental, tem a parte de ficção e tem a parte então que mexe com a memória do espectador, né? Realmente essa sensibilidade, né? Fiquei muito, assim, concordei bastante com isso. Agora tem também uma parte que é o senhor que aparece no filme, né? E o senhor é que exerce, né, disseste do dominó, da parte do dominó também tem incluído, né? Gostaria de saber se isso também é uma dimensão, um elemento a mais no filme, né? Estamos a falar da primeira, segunda, terceira parte. Como é que o senhor se insere nessas partes? Se inseriria? Porque de uma maneira ficcionada o filme também conta a história dos problemas para o fazer, ou seja, sobre a produção do filme. Não conta a história real, mas conta nos termos de ficção, ou seja, eu não fiz dominós com a equipa, nem apareceu o diretor de produção a abrir a porta e destruir tudo, nem estávamos a fazer um casting, mas a ficção não é a realidade, é uma espécie de um mundo alternativo. Não foi assim, mas poderia ter sido. Isso é o princípio da ficção. E, portanto, eu fazia parte dessa história, eu como realizador. E, por outro lado, havia dias em que nós não tínhamos nada para filmar. Não havia nada. Estava toda a gente ocupada. E então filmávamos a equipa. Eu faço parte da equipa. Sim, そうですね。ですね。確かにおっしゃる通り、それは私もフィクションなんですけれども、おっしゃる通りですね。この映画を作るのに非常に大変だったと、最初に話しました。その大変さをですね、もう一つのパートというふうにして考えられます。で実際でもとはいえその現実をそのまま盛り込んではいません。例えばですから実際最初に話した話ですよね。お金の工面とかですね。そういった部分は盛り込んでいませんが、フィクションとして私がドミノを並べてですね、そこに制作ディレクターがバーンって入ってきてですね、全部倒れちゃうということですね。で実際キャスティングもやってないんですけれども、そういったことも一つのフィクションとして監督の苦悩みたいな感じのフィクションとして中に入っております。で実際にですね、現実何があったかというと、その村人が忙しい時期がありまして、誰も相手にしてくれない、撮影させてくれないんでしょうがないから苦労を取ったという、そういった現状もあります。
ありました。質問は本当まだまだ尽きないんですが、せっかくの機会ですので、この会場の方からご質問をという感じなんですが、その前に僕が一つすごいくだらない質問をしたいのでよろしいでしょうか。皆さん考えていただければと思うんですが。Sim, claro, podemos abrir para a plateia também, né, uma oportunidade. Mas antes de abrir, gostaria de fazer uma última pergunta, que é uma indagação para todos também. Sim, muito, talvez muito difícil, talvez, para achar, mas gostaria de fazer. この映画の後半ではタニアのお母さんは彼女に売り二つで失踪したとされてるんですけれど、あなたの映画では必ず誰かが逃げたりしてますよねっていう。Uma pergunta bem inútil, podemos dizer, mas nesse filme que acabamos de assistir, a mãe da Tânia, né, diz a semelhança, a Tânia é a semelhança da mãe dela, mas também ela foi embora, fugiu. Né? Mas é possível perceber em todas as suas obras que alguém foge, incluindo o grande túmulo. Esse é o elemento também. Eu acho que a fuga é sempre uma possibilidade. Eu próprio considerei isso há pouco antes de vir para aqui. この逃げるというのは常に可能性としても持っているべきですね。可能性です。今日もここに来る前に逃げようかと思いました。Não sei porque é que existe essa questão da fuga. Vou pensar nisso. Da próxima vez que vier ao Japão, respondo. 確かになぜ自分の映画にはそういう逃げるとか失踪するとかいうそういう話が入ってくるのか自分でもあまり考えていませんでした。次日本に来るまでは考えてお答えします。じゃあ会場の方からもしよろしければ質問などいかがでしょうか。本日はお疲れ様です。いろいろ詳しい話をありがとうございます。日本は特にアニメーションが、大体映画界が大勢を占めてるんですけど、監督自作品はブラジルの作家の小説サバグレイと、あとフランスの漫画じゃなくてグラフィックノベルを原作で、カニシングに取り組んでいらっしゃるということですが、小説は分かるんですけど、漫画ではないですね、グラフィックノベルの原作の作品だと、また取り組みややり方となんか違ったこととかってございますでしょうか。Sim, eu não sei se o senhor sabe, a indústria cinematográfica aqui do Japão, né, os desenhos animados, animes, né, falamos, tem muita força hoje no mercado, né, e também agora quanto ao seu trabalho, próximo trabalho que o senhor está a preparar, né, entendemos que primeiro seja baseado num romance do Euclides de Cunha, né, aqui temos o título em inglês Savagery, mas também está previsto também fazer um filme, a cantiga, né, segundo o material, do Lex Boex, né, que é baseado num graphic novel, então seria um desenho animado. Né? Qual seria a sua abordagem em relação a esse desenho animado? Porque nós gostaríamos de saber, fazendo uma analogia com a situação japonesa. Não, nenhuma, porque é um filme, não é uma animação, não é um filme animado, parte de um livro de ilustrações, mas aquilo que eu vou filmar não é em animação, eu quero filmar em imagem real. まずお伝えしたいのはですね、アニメではないということですね。もともとこのフランスの作家のイラスト集ですねをベースにしておりますので、もともと漫画とかですね、グラフィックノベルをベースにしておりませんので、実写で撮る予定です。ありがとうございます。すいませんが、お渡しいただいていいですか。
りがとうございます。監督のつぐはダイアリーズ。日本語だと、つががとても大好きです。映画を作っている人たちの映画なんですけど、監督にとって創作することだったり、あともっと言うと他人と一緒に創作することって監督にとってどういう意味がありますかEle adora seu filme Diários de Otsoga, porque trata-se de filme sobre os realizadores. Então, gostaria de saber do senhor, para ti, o que representa trabalhar com outras pessoas e produzir filmes? Para mim, esse filme de facto foi um filme que foi feito com Maureen Fazendeiro, que nós somos casados, e é uma realizadora, faz os seus filmes também, e decidimos fazer esse filme juntos. Mas foi numa altura muito particular, porque era na altura do Covid, portanto, foi depois do primeiro confinamento que existiu em Portugal. Nós decidimos fazer um filme numa altura em que ninguém estava a trabalhar em cinema, e eu acho que teve muito a ver com a vontade de voltar a estar junto com as outras pessoas. E então arranjámos uma maneira para fazer esse filme juntos, e eu acho que de facto o objeto do filme é esse desejo de voltar a estar com pessoas. Há realizadores, alguns grandes realizadores, que querem trabalhar com o mínimo de pessoas possíveis, e eu entendo isso. Há um grande realizador português, Pedro Costa, que se descobriu a ele próprio, aquilo que lhe interessava mesmo fazer no cinema, a partir do momento em que recusou uma maneira mais industrial de fazer filmes com a equipa e passou a filmar não em película, como eu faço, mas em digital, com o menor número de pessoas possível. Eu, se tivesse só a mim para fazer o filme, eu acho que não ia filmar. Ia para o café beber uma cerveja. Eu preciso de pessoas para filmar. Preciso estar com os outros. そうですね、私にとってはですね、この津賀千葉日記ですね、ですね、今私の妻でありますモーリン・ファゼンデールと一緒に作った映画なんですけども、彼女も監督であります。それで、当時はですね、ちょうどコロナの時期でですね、こう人々が、ポルトガルでは第一の封鎖というかですね、社会封鎖がありまして、それが一旦解かれた時にですね、なんとかここ集まって仕事してみようという、そういう状況で作った映画なんですけども、確かにその題材としてはまたみんなで一緒にいたいという、そういう強い気持ちに動かされて作った映画ですので、目的もまたそれなんです。人々と一緒にいたいというのが目的で作った映画なんです。で一方でですね、非常にこの素晴らしい監督たちの中には最小限の人としか仕事したくないという人もいましてですね、それについて私は理解しております。ポルトガルの監督で言えばペドロ・コスタ監督なんですけども、非常に優れた監督でですね、彼は逆に自分の仕事の仕方というのを発見したのはですね、そういう商業的な作り方、人数の多いチームを使うのではなくてですね、もう自分一人でいろいろ作っていくと。で私はフィルムで撮るんですけども、彼はデジタルで撮ります。彼はそういうデジタルで撮影するというのも撮影の仕方を発見してですね、彼は彼なりのそういう自分の発展を遂げたと思います。で私に関しては一人で映画を撮れと言われたらですね、何も多分撮らなくなると思うんです。一日をですね、カフェに行ってコーヒー飲んでビールを飲むという、それにも終始してしまいます。私は誰かと一緒に仕事しないと進まない、そういうタイプです。
じゃあ最後にお一方。 Mais um para fechar. じゃあどちらがですか？最後のお一方どちらですかね？ Quem quer ser o último? どちらが先に？ De tu, de tu. お二人どうぞ。お二人ともどうぞ。じゃあすいません、一旦先にいいですか？はい、今日のお話ありがとうございました。伺いたいのは今日の作品の結局最初撮ろうとした作品と結果的に撮った作品っていうのが変わったっていう話を、プロデューサーとの話の中でどうされたっていう話は聞いたんですけど、具体的に、この書きたかった話が結局、変わったのかどうか、その最初書きたかったもの、最初表現したかったものからどれぐらい変わったのか、どういうふうに変わったのかっていうところを伺いたいのと、あと多分その中で結構削られたと思うんですね、もともと書きたいものが。その中で本当にこれはもったいなかったなっていうのがあればちょっと伺いたいと思います。Sim, então, vendo o filme de hoje, realmente o senhor então pretendia fazer um filme, né, e acabou então resultando em um outro filme, né, e conforme nós vimos também com a conversa com o produtor dentro da cena, né, aí ele gostava de saber então o que o senhor havia idealizado no começo, o que o senhor queria ter feito e de que forma isso, né, foi mudando. Né, e principalmente na parte que, durante a mudança, as partes que foram se perdendo. Houve alguma parte que se perdeu, que o senhor, na verdade, agora, não vou dizer um remorso, mas gostaria de ter aproveitado aquela parte, mas ela ficou para trás. Não, eu nunca tenho essa sensação de que perdi coisas. Ou seja, eu acho que fazer um filme é um processo e o filme segue o seu curso e no final dá um resultado que é o espelho da maneira que acabou por ser feito o filme, ou seja, aquilo que nós seguimos. E portanto aquilo que se vai perdendo, que nós imaginamos à partida e que não tem lugar depois no filme, desapareceu porque tinha que desaparecer, porque aconteceu assim e eu não penso mais nisso. O argumento original basicamente não é muito distante daquela história daquele triângulo entre o pai, a filha e o primo dela, não é? Mas desenvolvido, bastante mais desenvolvido, provavelmente, e com a intervenção de números, com o surgimento de números de espetáculo, como vemos aqui, que comentavam um pouco a ação entre os personagens à maneira dos musicais clássicos, em que não porque eles cantassem sobre eles próprios, mas a canção que eles estavam a cantar era um pouco o espelho da situação narrativa que eles estavam a viver. Isso continua um pouco no filme, tal como a história do triângulo amoroso continua no filme, e ela era maior no argumento original. まず映画を作るこのプロセスの中でですね、失ったという感覚は自分は持たないんです。やっぱりそういう一つの作り方を踏襲していくと、結果的にこうなったというふうに考えまして、でそこでその失われたものというのはやはり失われるべくしてですね、失われたというふうにしか考えません。で実際ですねオリジナルはどうだったのかという話なんですけども、オリジナルは確かにストーリーの部分がもっとこう膨らんでいて、この三角関係というか3人の関係ですね、父と娘とそのいとこの関係というのがもっとこう盛りだくさんにあったんです。で実際ミュージカルじゃないですけど歌の部分もですね、そういう3人のそういう状況を反映するような内容の歌というのをもっと盛り込んでですね、もっとそういうナラティブですね、そういうこの語り口というのも盛り込むもっとあったんですけども、確かにそれらはオリジナルにあったんですけども、それらは失われてですね、だいぶこう制限された内容にはなっています。すみませんが回してもらっていいですか。
ちょっと聞きたいことがですね、3つほどあるので簡潔に質問したいと思うんですけ Três ど、 coisas para perguntar. 1つ目はですね、ラスト近くのバス停のシーンのヒロインのクローズアップが本当に素晴らしいと思うんですけれども、あのショット自体に今魅力があると同時に、ショットっていうのは、ドキュメンタリーから始まった映画がフィクションに移行して、でさらにまたドキュメンタリーに戻ってくるっていうブリッジな役割を果たしていると思うんですね。で、芝居っていうのは、NG カットを編集段階で使うことにしたのか、それとも現場で何らかの演出の指示があったのかっていうのが1つ目です。で、2つ目が、一つ目まず訳させてください。Então, são três perguntas, né? Mas a primeira precisa ser traduzida, senão vai se perder. Ele gostou muito de uma das cenas finais, o close-up da rapariga na paragem de ônibus, né? Porque ele acha que fez a ponte entre o documento, começou como documento, depois entrou para a ficção, e na verdade ela volta para o documentário, na opinião dele. E na volta para o documentário, aquela cena serviu de ponte, de bridge. Agora, aquela cena, na verdade, foi cortada, o senhor aproveitou ou houve uma encenação para que ela fizesse aquela cena? Essa é a primeira pergunta. Quando ela está a rir e a chorar. それは彼女が泣いていて笑っているという。Exatamente. Essa é uma boa questão. Eu não sei, eu próprio não sei o que é que se passa naquela cena. Será que é a personagem que chora e a atriz que ri? Já houve quem me dissesse isto. Eu vou só contar como foi filmada. Foi de uma maneira muito simples, porque a frase que eu mais repeti aqui é: o cinema é uma mentira. Então, ela tinha lágrimas falsas, ou tinha cheirado de cebola e estava a chorar, e nós estávamos atrás da câmara a fazê-la rir. E aconteceu aquilo. これは非常に今のは良いポイントだというふうに思っております。シーン自体がですね、でこう何が起きているのかというのは自分でもいまいちですね、よく説明できません。ひょっとしてですね、主人公は泣いてるんですけども、女優さんは笑っているかもしれないといった、そういうちょっと二面性がありまして、でどのように撮影したかというのだけではお伝えします。非常に単純なことをやりまして、映画は嘘だというふうに何度もここで言っておりますが、実際ですね、彼女はですね、この玉ねぎを切って涙が出るように玉ねぎを切って涙を出していたんですけども、撮影クルーは彼女を笑わせてたんです、シーンで。ああいうふうにシーンになってしまう。それで撮影のどうやって撮影したかという話です。意味はともかく。じゃあ2つ目ですね。ジョアン・デ・デウスっていう、実在の詩人の名前が2度ほど言及されますけど、ポルトガル映画史の文脈でジョアン・デ・デウスっていうと、この映画の5年前に亡くなったジョアン・セーザル・モンテールの有名な作品群の主人公の名前なわけですけど、作っている段階でモンテールのことは考えられていたかどうか。Sim, e outro ponto, aparece o poeta, né, na vida real, o Senhor João de Deus. Acho que aparece 2 vezes no filme. Por outro lado, no livro do Senhor João César Monteiro, o protagonista também tem o mesmo nome, homônimo, João de Deus. O senhor pensou em relação ao Senhor João, Senhor Monteiro, durante o filme, a filmagem? O João César Monteiro foi um grande cineasta português, portanto, vamos pensando nele. Quem gosta de cinema em Portugal vai pensando nele de vez em quando, mas não necessariamente neste filme. Não pensei nele. E o personagem que o João César Monteiro inventou para alguns dos seus filmes, chamado João de Deus, baseia-se naquele que no poeta, um poeta popular chamado João de Deus, que é o autor daquela poesia
sobre a mãe que nós colocamos no princípio do filme. Mas isso fomos eu e o João César Monteiro fomos buscar o mesmo poeta. Não pensei nele. ジョン・セザル・モンテイロさんですね、おっしゃった通りですね。監督としてですね、非常にポルトガルではですね、皆様から好かれておりまして、彼のことをいろいろとポルトガル人というのは彼のことを思い出して考えたりもしますが、この映画に関しましては私は彼については考えてはいません。でこのジョン・デ・デウスという詩人はですね、非常にこの大衆詩人でありまして、映画の最初に出てくる母に関する詩というのがその彼の詩なんですね。ですから私はその詩をですね映画に入れているんですけども、それは私とそのモンテイロさんが同じ詩人について思いついたということで、モンテイロさんと私のつながりというのはありません。2人とも同じ詩人のところにいてですね、インスパイアされたというふうになります。はい、で最後の質問なんですけれども、ここは映画学校なので、ちょっとそういうことについて聞きたいんですけど、ゴメス監督の略歴を見るとやっぱり映画学校で学んでいると思うんですけれども、ただそのゴメス監督のような独特なスタイルっていうのは映画学校で学べないと思うんですよ。で映画学校に行ってそのゴメス監督が何か学んだことがあったのかどうか、何か役に立ったことがあったのかどうか、もちろんないっていうお答えでも構わないですけれども、それをお聞きしたいと思います。Sim, como estamos numa escola de cinema, precisa fazer a pergunta inevitável. O senhor também se formou em escola de cinema e teatro e cinema, desculpa. Então a pergunta é inevitável. O que o senhor aprendeu numa escola de teatro e cinema? O senhor pode responder que não aprendeu nada, claro, mas sim, por favor, gostava de saber. Aprendi muito pouco. Eu tinha uma atenuante, que a escola, nessa altura, a escola de cinema ficava num bairro em Lisboa que era um bairro um bairro popular, cheio de restaurantes e bares, então a vida lá fora era parecia-me nessa altura melhor que a vida dentro da escola. Não serve de desculpa. Mas eu acho que é muito difícil ensinar. Eu também já passei pela experiência de eu ensinar, ou seja, eu ter alunos. Não dava aulas de uma forma clássica, mas enfim, acompanhava o trabalho, servia como tutor a acompanhar o trabalho de alunos, e acho que é muito difícil ensinar. Porque no fundo são as pessoas que aprendem porque querem aprender e não necessariamente aquilo que os professores ensinam. Podem aprender isso ou podem aprender outras coisas. Então, enfim, é a minha resposta. 実のところ非常に、学んだことは少ないですと。というのもですね、私が行っていたこの、映画学校ですね、演劇映画学校というのはですね、非常にリスボンでもですね、非常にこの人が集まる賑やかな場所で、レストランとかバーがたくさんあってですね、なかなか私はその教室にいることができなかった、そういう事実もあるんですけども、一方でですね、私も人に教えたことがあるんです。教えるというのも、生徒を取ってですね、その生徒の作品をですね、チューターみたいな形でですね、この見守るというフォローするというのはやったことあるんですけども、そこで学んだのもですね、非常にこの人に教えるというのは難しいということを学びました。で結局ですね、覚えたい人というのは、覚えたい欲求から覚えるということなんですね。でその覚えることがまた私たちが教えたこと以外のことを覚えるというのが結構ありまして、というのは本当に学ぶ人はもう自らの意欲で学んでいくというのそういうふうに理解しました。ありがとうございます。Muito obrigado.
ありがとう。最後にミゲル・ゴメス監督にお礼を申し上げて、今日のマスタークラスは終わりにしたいと思います。